Hi, welcome to High Valley. Today I'm interviewing Tamara Bahia. Tamara is a Brazilian UX researcher that works at Google in Mountain View, California. Oi, Tamara, bem-vinda. Oi, obrigada, Eugênio. Tudo bem? Tudo. Tamara, eu gostaria que você nos contasse como foi sua trajetória profissional desde Brasil, desde Recife até aqui, até Mountain View. Eu estudei em Recife, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e eu fiz design. Lá era um programa geral, assim, design amplo, mas passava por design gráfico, mobiliário, e tinha uma parte que era interface. E no final do meu curso, eu estagiei na Nokia, no Instituto Nokia de Tecnologia, e de lá comecei minha carreira com mobile phones, com celular. E Você começou logo de cara com celular. comecei logo de cara com celular. Eu fiz outros estágios antes, mas meu primeiro emprego foi no Instituto Nokia. E trabalhei com projetos pelo mundo todo quando eu estava no INDT. Quando eu vim para cá, eu vim para Samsung, Samsung Research America. Eu saí da Nokia para entrar, do Instituto Nokia, para entrar na Samsung daqui, de Mountain View. E aí entrei em 2013 lá, passei uns 4 anos trabalhando com pesquisa na Samsung e entrei no Google no ano passado. Uma coisa que eu gostaria de saber é como foi sua passagem do Brasil para a Samsung aqui, porque uma vez que você já está no Silicon Valley, passar de uma empresa a outra é mais fácil. E você não foi transferida como muitos outros que trabalham numa empresa num país de origem e depois vêm para cá. Você foi contratada diretamente. Como foi esse processo? Foi fácil? Que ferramentas você utilizou? Eu fiz o processo da Samsung por indicação de uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado antes. Tava no momento em que eu tava sem saber exatamente para onde ir depois da Nokia, depois do INDT, pensando nos próximos passos, e aí apareceu essa indicação. E aí eu falei, bem, vou fazer. Não sei se eu tô preparada, mas vou. E daí eu passei pelo processo normal de entrevistas. A maior parte das entrevistas foi remoto. Teve que apresentar seu portfólio? Sim, tem um processo de apresentação de portfólio. Dependendo da empresa, né, eu já vi vários processos diferentes. Dependendo da empresa, eles te dão alguma guideline, assim, alguma noção do que eles esperam ver. Geralmente, eles querem ver alguns cases, né? E aí vai depender de você, como é que você apresenta a história daquele projeto e quais foram as suas contribuições. E o tipo de projeto que você escolhe para apresentar também. Você não precisa apresentar tudo, mas você precisa apresentar projetos que mostrem, que contem uma boa história a respeito da sua trajetória profissional. Então, você fez Instituto Nokia, Samsung, Google. Isso. Nas 3 empresas, você fez sempre pesquisa de UX? Não. Quando eu comecei a carreira, eu era designer de interação. Mas já desde aquela época eu fazia pesquisa nos meus trabalhos, nos meus projetos. Eu sempre incluía um teste de usabilidade ou uma pesquisa de campo, fazia muito diário. Eu lembro que no começo eu gostava muito de fazer Day in the Life ou fazer diário com os participantes. E desde aquela época eu sempre puxava um pouco para fazer pesquisa. Quando eu vim para a Samsung, foi que eu assumi essa identidade. Mas eles de ser te chamaram pesquisadora. como pesquisadora ou você foi contratada como designer e depois... Eu fui contratada como designer. Mas com pouco tempo, acho que com 3 meses ou menos até, a gente já... No grupo que eu estava, identificou a necessidade de ter um time de pesquisa. E é comum entre pesquisadores ter esse perfil de um background muito forte de design de interação e de pesquisa?
eu encontro muito mais gente que não tem essa trajetória. Eu tenho visto vários colegas que eu tenho hoje em dia que começaram a partir de estatística, são quant, são pesquisadores quant. Tem gente que veio do marketing e passou para UX Research. E o fato de você ter começado a fazer pesquisa dentro do Brasil, mesmo que talvez de maneira um pouco mais informal, você acha que te aportou uma coisa diferente, um extra? Ter começado a minha carreira de pesquisa no Brasil me deu uma perspectiva de fazer pesquisa com pouco recurso. Com pouco recurso, ou com menos recurso do que o que eu tenho acesso hoje, aqui no Vale do Silício. Meu começo foi, cara, como é que eu vou fazer para recrutar, sei lá, 10 pessoas em Recife que tenham perfis diferentes, sendo que o nosso orçamento está limitado, a gente não vai poder pagar uma agência para recrutar. Como eu acho essas pessoas? Hoje em dia, a gente trabalha com empresas grandes que são focadas em recrutamento, que têm bases de dados, que, enfim, não é esse mais o meu desafio. Mas, quando eu preciso encontrar aqueles grupos que não estão acessíveis, as pessoas que não estão conectadas, por exemplo, gente com quem eu não consigo fazer um questionário online. Esse conhecimento que eu tenho daquela época é muito mais válido. E então, qual é o desafio aqui? As pessoas com quem você convive no meio de tecnologia têm hábitos muito parecidos, consomem os últimos produtos de tecnologia, têm acesso a uma boa rede de dados, tem internet o tempo inteiro. O meu maior desafio é fazer com que os meus colegas, que não vão estar comigo no campo, entendam a realidade dessas pessoas para quem a gente está se propondo a desenhar, a fazer design. Ou para você fazer essa ponte entre a pessoa que está sentada aqui no Silicon Valley, tomando decisões de produto, criando coisas novas, e o usuário final que está, sei lá, dependendo do seu produto, né? Em que lugar do mundo ele está. Quem faz pesquisa de UX geralmente se encontra com duas limitações muito grandes, que é orçamento ou tempo. Em geral, no Vale do Silício pareceria que não tem tanta limitação de orçamento, tem muito recurso, mas como você consegue defender e justificar e convencer as pessoas de que em determinados casos a pesquisa de usuário é muito necessária e demanda um determinado tempo quando os tempos são tão curtos e a velocidade dos projetos é tão rápida? Meus stakeholders, para mim, eles são outro tipo de usuário. Eles são usuários da pesquisa que eu produzo. Entrevistar as pessoas com quem eu trabalho faz parte do meu processo. Para eu entender, ok, se existe esse momento em que ela precisa tomar uma decisão X, eu preciso estar preparada antes disso. E a partir daí começar a programar meu calendário de pesquisa. Hoje em dia, o meu desafio maior é achar o timing certo. Fazer a pesquisa a tempo de informar decisões de produto. Fazer a pesquisa relevante para o momento em que o time está. É necessário que estas empresas que estão criando produtos para o mundo inteiro, que vai afetar a vida de um país na África, Estados Unidos, Inglaterra, Bolívia, Brasil, todos, que tenha diversidade não só dentro dos americanos, senão também de fora. Eu me sinto parte desse cenário e me sinto também responsável em cumprir esse papel de trazer, de assumir essa identidade, que é a minha identidade, né? Mulher e latina, imigrante, mas no final das contas eu me sinto conectada a esse objetivo maior de olhar para o lado e ver que, poxa, não tem muita mulher brasileira, latina, mas queria que fosse diferente. Eu queria que as mulheres que eu vejo entrando hoje no mercado de tecnologia não passassem por certas coisas que eu passei, que eu sei que outras mulheres passaram.
E que mesmo que passem, saibam como lidar com isso, saibam como navegar essas dificuldades. Mas cada mulher que se coloca, que se posiciona e que aparece nesse meio, reforça mais, cria mais pontos de referência para todo mundo. Não tem tantas histórias assim. Eu conheço poucas mulheres, eu sei de poucas mulheres que saíram de Recife e que hoje estão trabalhando com tecnologia, com design nesse meio. E eu queria que tivesse mais. E por último, Tamara, se você tivesse que dar um conselho para uma mulher que quer entrar em tecnologia e ser bem-sucedida, o que você falaria para ela? Eu não sei nem se eu tenho... se eu tô nessa posição de dar um conselho para ser bem-sucedido, mas eu entendo, como eu estava falando antes, eu entendo a oportunidade que eu tive e o lugar onde eu tô e o papel que eu desempenho. E eu acho que nessa vida a gente não vai ver o machismo acabar, a gente não vai ver essas diferenças se equalizarem, mas eu acho que entender que essa é a realidade que a gente está vivendo e que se apequenar nesse cenário é uma possibilidade, é uma alternativa, mas seria muito melhor se colocar à frente e se mostrar. E eu não digo que eu faço isso com a maior facilidade do mundo. Eu acho que é um exercício de evolução. E eu queria que mais mulheres fizessem isso também, porque eu acho que eu tive poucos modelos, assim, poucas mulheres em que me espelhar em tecnologia. Queria que tivesse muito mais exemplos. Eu acho que, na medida do possível, para cada um, dentro da realidade de cada um e das limitações que a gente tem, não se esconder, ou não desistir de lutar pelas coisas que você sonha em fazer. Seguir. Tamara, muito obrigado por compartilhar sua experiência e toda essa informação com a gente, que é muito valiosa para muitas pessoas que estão assistindo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. If you liked our channel, feel free to subscribe, to like it or to share it. Thank you.